O Colégio das Clarissas Franciscanas está espalhado pelos 5 continentes e desde 1941 se estabeleceu aqui em Governador Valadares, com o propósito de evangelizar educando. E a princípio, somente as moças tinham acesso ao colégio. E foi aqui que se formaram as primeiras professoras da cidade. Vem comigo conhecer um pouco mais dessa história. O prefeito da época aqui de Valadares, que era o Dr. Moacir Paleta, junto com o Frei Joaquim, que era o pároco, né, da catedral da época, convidou as irmãs para virem a Valadares para fundar uma escola para moças aqui. Porque Valadares só tinha 3 anos de emancipação, não tinha escola para as mulheres não estudavam, só os homens que estudavam. Então só tinha o Colégio Bituruna, que era só para homens. Então as irmãs foram convidadas e elas vieram para Valadares e fundaram o Instituto Imaculada Conceição, naquela época, para atender a demanda da cidade, abrir uma escola para as filhas dos fazendeiros que queriam estudar, que queriam ter uma profissão. Então surgiu com a educação básica e para atender essa demanda foi criado o primeiro curso normal da cidade. Ao longo dos anos, o colégio cresceu e se adaptou às demandas da sociedade. A meta sempre foi formar cidadãos diferenciados. Por anos, as irmãs franciscanas estiveram à frente da direção do colégio. Algumas mudanças ocorreram, mas elas continuaram caminhando lado a lado de quem hoje direciona a instituição. Como a sociedade cresceu muito, as escolas cresceram muito e o número de irmãs não acompanhou, o número hoje de pessoas que fazem opção pela vida vocacional religiosa é bem reduzido, então elas abriram opção para as administradoras, para as diretoras das escolas, diretores, serem leigos. O que é o leigo? O leigo é uma pessoa que não é da ordem religiosa, né? Então eu sou formada, sou socióloga, especialista em planejamento educacional, em gestão educacional, mas eu não sou religiosa, né? Não sou religiosa, sou casada, tenho filhos. Então eu sou leiga no sentido de que eu comungo das ideias das irmãs, que eu participo da obra que elas realizam, que eu sou parceira nessa obra, mas eu não pertenço à ordem religiosa. Com um diferencial, atravessou gerações educando sem perder os valores desde a fundação. Para a gente se manter na sociedade competitiva por 75 anos, você tem que se modernizar, você tem que inovar, você tem que atender o que a sociedade pede, o que ela vai cobrando. Ah, tem que fazer isso, porque a outra escola fez aquilo. Nós atendemos as demandas, mas sem perder de vista o nosso ponto de partida, porque o nosso ser principal, ele é humano. Então, quando a gente faz um atendimento, uma criança que está com uma dificuldade, ou um aluno que está com um problema de disciplina, né, quando a gente faz o atendimento, eu falo assim, o que você espera ser daqui a 5, daqui a 10 anos? Você quer só passar num concurso e ser mais um lá fora? Então, esse é um trabalho de formiguinha que a gente faz, porque não adianta eu aprender por aprender. Eu não preciso ser melhor do que o outro, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Então, desde o princípio, o valor primordial é o respeito à vida. É o respeito à vida, é o respeito ao próximo, é o respeito à dignidade humana, a solidariedade. Então, toda essa máxima, ela surgiu, né, na fundação e ela continua até hoje. Eu estudo aqui desde os meus 3 anos, né? É a única escola que eu estudei. Estudar no Imaculada, para mim, é muito bom, porque eu aprendi muitas coisas aqui, valores que eu vou levar para a minha vida toda. É um ensino de muita qualidade e o povo aqui ensina mais, não só as matérias, matemáticas, eles ensinam a como ser cidadãos, como lidar com o outro. E isso eu acho mais bonito daqui, como que não... Você percebe que os professores se preocupam com os alunos, a escola tem uma preocupação em geral com o bem-estar. Se você for em qualquer ramo da cidade, qualquer lugar da cidade, seja engenheiro, médico, advogado, qualquer funcionário público que foi aluno da nossa escola, e você perguntar por que foi diferente estudar no Imaculada, ele vai falar, hoje eu devo muito do que eu sou ao Colégio Imaculada, porque lá eu aprendi a respeitar os outros, né? Então, é um trabalho árduo, mas é isso que faz o Imaculada estar aqui há 75 anos sendo referência na educação. Trabalhar aqui como professora é um prazer,
É uma escola viva, onde todos fazem parte, né, do que é trabalhado aqui, do percurso de aprendizagem das crianças. É um caminho de mão dupla, né? Todos nós, professores quanto alunos, fazemos parte desse processo de aprendizagem. Por isso é prazeroso, porque é uma escola cheia de vida. Para mim é uma honra e um orgulho trabalhar nessa escola, onde eu entrei para estudar com 3 anos de idade. Eu estou aqui como professora desde 2003 e hoje eu leciono numa das salas onde eu estudei com 3 anos de idade. E eu estudei aqui nessa instituição e hoje faço parte desse grupo de professores, porque nós sempre nos baseamos nos valores. E um dos valores, né, que é muito vivo aqui na nossa escola é o espírito fraterno, né? Sempre pensando em fazer o bem, em agregar, somar responsabilidades, com muito amor, inspirados em Francisco e Clara. O colégio também é pioneiro em educação infantil. Nós temos projetos do infantil ao ensino médio. Há uma diferença muito grande do nosso trabalho do infantil, porque aqui no infantil a gente respeita a infância, a criança é respeitada como ser, sujeito, produtor de conhecimento. Então, os projetos são maravilhosos, porque eles partem do desejo da criança, eles partem das experiências que elas vivenciam com ela mesma, com o espaço físico do colégio, que é incomparável, né? Nós temos um espaço físico do infantil, tanto da escola inteira, mas o espaço físico do infantil é um sonho para muitas crianças que vivem em apartamentos, né? Então, com muita área de lazer, de espaço, de brinquedo, de contato com o verde. Por ser uma instituição católica, não divide ou distingue alunos por ordens religiosas. Evangelizar através de Cristo não significa doutrinar. Então, nós não fazemos doutrina. A nossa escola é uma escola em pastoral. A gente abre, aberta a todo tipo de religião. Então, à medida que a sociedade foi crescendo, que novas religiões foram surgindo e que outras pessoas foram sentindo o desejo de estudar a escola, ela sempre esteve aberta para receber. E o colégio segue conquistando prêmios e se destacando no primeiro lugar em excelência. Nós acabamos de ganhar o prêmio Excelência em Educação, promovido pela editora Poliedro, pelos colégios Poliedro, que é o sistema de ensino que a gente adota no ensino médio. Nós fomos o prêmio, primeiro lugar, com o uso de tecnologia na sala de aula, com um projeto que nós fizemos chamado Minuto Enem, onde os professores gravam dicas para o Enem de 1 minuto, minuto e meio, no máximo, chamando a atenção dos alunos para aquilo que às vezes eles estudam, e aquilo que é básico, que é fundamental, que vai cair lá no Enem, fica um detalhezinho que esquece. Os nossos aluninhos do infantil também foram selecionados como o melhor do estado de Minas Gerais, com o vídeo que eles gravaram, como se prevenir do Zika vírus, como combater o Aedes aegypti. Então tem muita coisa bacana. Além de formar o aluno para o mercado de trabalho, o colégio os forma para desenvolver missões. Desde que nascemos, somos missionárias, não é? A vinda das irmãs primeiras para o Brasil foi para uma missão adigentes. E toda a vida, nossas escolas, nossas comunidades, além de trabalhar missionariamente no lugar onde vivemos, sempre estamos procurando atender a outros lugares. É claro que evoluiu isso, não é? Com o tempo vai mudando o jeito de fazer missão. A missão do Colégio Imaculada é a missão das Clarissas Franciscanas. E a nossa missão é evangelizar através da educação formal, que é a de escolas, e informal, trabalhando sempre em prol da vida. E essa nossa missão evangelizadora, que se dá na escola, ela conta com a participação de professores, funcionários, família e especialmente dos alunos. E são várias as ações que nossos alunos fazem, tanto dentro da escola como fora da escola. Aqui em Governador Valadares é muito marcante para os maiores a missão fora da escola, missão de final de semana. São feitos 4 encontros por ano, 2 dentro da cidade e 2 fora. Aí em 2016, assim como em 2015, a missão foi feita no bairro Turmalina, onde há mais tempo estamos trabalhando, já trabalhamos de várias formas, tanto lá como em Cafelândia, que é um lugarejo vizinho a Itambacuri.
E Tambacuri é o lugar onde a congregação chegou no Brasil, onde iniciou esse modo de ser Clarissa Franciscana. E como irmãs menores, nós queremos que aqueles que participam conosco da educação sejam também irmãos menores, servidores do próximo, do pobre, não é? Terezinha, hoje com quase 83 anos, foi a primeira aluna a se matricular no colégio. Na época, ela tinha 7 anos. Eu sabia que o colégio ia ser inaugurado, porque meu pai era funcionário público, ele era chefe do distrito de fiscalização de terras e matas, aqui na Figueira do Rio Doce. Então, quando o colégio foi inaugurado, o meu pai que arranjou a madeira para construir o colégio, com o Benedito Valadares, que à época era o interventor de Minas. Então, o Benedito concedeu autorização para ser fornecida madeira para construir o Colégio Imaculado. Aí o Frei Joaquim, o holandês aqui, é que fez toda essa negociação. Os chefes de família estavam aqui por o mesmo motivo, arranjar uma maneira de fazer a vida para educar uma família. Então não tinha distinção de classe. Então, as meninas, por exemplo, filhas dos carroceiros, elas estudavam no mesmo colégio que a menina do doutor estudava. Então não tinha isso, essa diferença que existe hoje. Ela conta que as irmãs davam conta de ensinar qualquer conteúdo e o respeito e a educação daquela época eram diferentes dos dias atuais. O colégio tinha uma coisa muito interessante também. Hoje, qualquer professor tem que ter qualificação naquela matéria que ele vai lecionar. Naquela época, não. Uma irmã Doroteia, que nunca fez um conservatório na vida, dava aula de música, dirigia o coral, dava aula de português, de matemática, de geografia, de história. O português era a língua pátria. E matemática era aritmética. E elas o quê? Elas eram irmãs de caridade que saíram muito cedo de casa, conviveram pouco com a família. Então, como é que elas podiam dar aconselhamento, aula de psicologia? E elas davam, orientavam direitinho, não tinha confusão. Havia um respeito muito grande pelos professores, os pais não passavam a mão na cabeça da gente, pelo contrário, o que o professor falou estava falado e, naturalmente, a educação era diferente. A irmã Mereciana, essa diretora, era uma figura dinâmica, enérgica, mas muito distante, muito fria. A gente morria de medo dela, era medo. A hora que você via um terço assim balançando, fazia o barulho, você corria. E eu tinha muito medo dela, mas eu era encantada com uma irmã Celina, que era a irmãzinha da cara fechada, feinha, era do trabalho manual. Então ela via que a irmã Mereciana, a diretora, me perseguia. Então a hora que eu estava apertada, ela me levava para a sala dela, que era de costura, e me escondia debaixo da máquina, aquela máquina de costurar, tinha um babado assim, uma saia, eu ficava escondida ali, que eu morria de medo da irmã Mereciana, e a irmã Mereciana tinha toda a autoridade para me repreender, para me castigar, para fazer tudo. Porque a minha mãe veio de um convento, então dava toda a autonomia. Terezinha ganhou uma jarra que pertencia ao colégio na época em que estudava e hoje guarda com carinho como recordação, além de algumas histórias e momentos inesquecíveis. A Imaculada marcou e marca até hoje, né? Então a gente nunca despregou do Imaculada. Minhas 3 filhas estudaram lá também, minhas irmãs também estudaram lá. Então a gente só tem boas lembranças, né?